nossa oração inicial, proferida pelo Roberto, de uma forma ou de outra penetre no nosso cérebro, nos nossos corações, para que a gente tire uma mensagem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para que a leitura que a Jaqueline vai fazer também penetre os nossos corações. E agradecemos ao Pai Maior por esse dia que Ele nos deu de presente hoje, que estamos aqui encarnados, podendo vivenciar todas essas maravilhas, todos esses momentos de fé, de amizade, de confraternização aqui nessa comunidade. Pedimos também pelo nosso Zé Araújo, para que ele continue assim recuperado e com grandes forças para dar continuidade nesse trabalho maravilhoso aqui nessa casa. Então, Pai Maior, muito obrigado. E que nessa noite a gente saia daqui com os corações aliviados e com a nossa mente mais rica em pensamentos, em aprendizado. Que assim seja. Perdoai para que Deus os perdoe. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiserem fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa os outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Alô, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a CEIU, Recanto Saber. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de reforçar, né, se a casa me permitir, a questão do Fore Blue, tá? O Fore Blue, Fórum Espírita de Blumenau, que ocorreu ano passado, foi um evento idealizado pela nossa casa, o CEIU, Recanto do Saber. Às duras custas, mas creio eu, obtivemos êxito, sucesso na realização dele. E assim, não é um evento da diretoria desta casa, ou dos dirigentes desta casa, ou dos trabalhadores desta casa. É um evento de todos vocês, e quem sabe agora, a partir desse ano aí, vai ser de toda a comunidade aqui de Blumenau, porque o evento hoje ele já está listado nos eventos da Federação Espírita Catarinense. Então já faz parte, né, o Fore Blue, das atividades anuais da Federação Espírita Catarinense. Então, o apoio de vocês é muito importante também para a gente manter esse evento, né? Que eu creio que daqui a alguns anos a gente vai ver um evento bem maior e bem mais prestigiado, já o é agora, mas vai ser bem mais se a gente tiver esse auxílio, né? E digo, financeiro mesmo, né? São questões aí que faz parte, né, do nosso movimento espírita, na divulgação dele, e tendo esse evento fortalecido aqui em Blumenau, eu acho que a gente vai estar fazendo um grande bem, não só a vocês aqui presentes, mas a todos os outros espíritas e também os simpatizantes e, por que não, os não espíritas, né? Porque quando a gente abre um evento desse porte ao público, aquelas pessoas que estão constrangidas de vir a um centro espírita, que tem medo de vir, né? Acha que vai ter batuque, vai ter um preto velho lá, enfim, né? Vocês riem, mas tem muita gente, e conheço pessoas com pós-graduação que tem medo de vir ao centro espírita. Tem educação, tem discernimento, tem cultura, mas tem medo. E às vezes um evento desse porte, a pessoa se sente mais à vontade. E vai conhecer alguns palestrantes, vai conhecer a doutrina espírita de outro modo. Então, a relevância desse evento é muito grande. Então, o apoio de vocês aí vai ser sempre bem-vindo.
e reforço aí a solicitação da Nair. Então vamos ao que interessa, né? Mais ainda, a palestra. Esquecimento do passado e aprendendo com o futuro. Quando eu recebi esse tema, já me ocorreram algumas ideias do que eu deveria falar, mas desde anteontem, né, que eu trabalho em Curitiba e venho sexta-feira, passo fim de semana em Blumenau, eu fiquei um pouco perdido. Falei, poxa, será que eu vou falar isso mesmo? Será que eu não vou falar? E hoje à tarde, por acaso, eu encontrei um poema de Fernando Pessoa, né, um poeta português, que o tema é O Presente Sem Passado e Nem Futuro. E nesse poema, o Fernando Pessoa passa um conceito, vamos dizer assim, de passado e futuro que a mim se tornou interessante e quero dividir com vocês. Que assim, o passado é uma realidade do nada e que o futuro é uma possibilidade de tudo. Tá? Então assim, quando ele coloca que o passado é a realidade do nada, é porque em algum momento ele foi um presente, né? Ele foi uma ação, uma situação, uma vivência nossa que foi real. Mas hoje ele só está presente através do quê? Da memória. Então ele não tem aquela atuação, né, que tem hoje o presente, o que eu estou vivendo agora, o que eu estou ouvindo, né? São normalmente reflexos de nossas saudades, de nossos pensamentos, de nossas aflições. E o futuro é uma porta aberta, há uma infinita possibilidades, né, que vai depender muito do quê? Da nossa vontade, da nossa determinação e principalmente da nossa direção. Então, quando a gente fala em passado, e o próprio esquecimento dele, muitos de nós espíritas também atrelamos a questão das vidas passadas, né? Mas também a gente tem que lembrar que muitas vezes existe o nosso passado recente, que é o passado dessa vida encarnada, né? E que muitas vezes, às vezes nos aflige mais do que o passado de outras vidas. Há quem questione muito essa questão, poxa, mas como é que funciona isso? Por que vai haver o esquecimento do passado? Qual que é o objetivo disso? Essa foi a maneira que Deus encontrou de permitir que a gente consiga continuar evoluindo e progredindo. Porque pensem só, cada vez que eu encarnasse, se eu lembrasse de tudo que eu fiz e de tudo que eu prometi lá na dimensão espiritual, fala, não, eu vou melhorar nisso, eu vou fazer as pazes com essa pessoa, eu vou perdoar ela, ou eu vou pedir perdão para ela, tudo seria muito mecânico, né? Eu já saberia o que eu deveria fazer, entenderia muito bem, e muitas vezes não haveria o quê? Mérito em eu fazer aquilo. E muitas vezes também haveria muito constrangimento. Imagina eu parir um filho, uma mãe ter um filho sabendo que aquele filho ela matou em outra vida. Como é que fica a cabeça dessa mãe, se viesse essas lembranças, falar, olha, em outra vida eu matei essa pessoa. Às vezes a gente pode ficar até, né, as ações maternas que deveriam ocorrer de maneira espontânea poderiam ser rechaçadas pela própria mãe. Ou depois o próprio filho, quando crescesse, soubesse, a senhora me matou, nessa vida a senhora tem que cuidar bem de mim. Então, é providencial, é divino esse esquecimento. Senão a gente não conseguiria reconstruir e redirecionar as nossas vidas. Seria uma coisa muito ou torturante ou frustrante. Então esse esquecimento, ele vem. Mas o fato de a gente esquecer o que aconteceu em outras vidas não quer dizer que isso está perdido. Não, está lá.
Porque a partir do momento que a gente reencarna e assume cada um o seu corpo de carne nessa encarnação, o nosso cérebro ele não comporta também todas essas memórias. O corpo físico foi criado para comportar um certo limite de vivências. A gente vai ter sempre o quê? A intuição. E não as lembranças reais daquilo que aconteceu. Então, o que vem muito do nosso passado, vou colocar aqui, ó, presente, passado e futuro. O que vem e que a gente traz muito do nosso passado em direção ao nosso presente são as intuições. É por isso que muitas vezes a gente tem, não estou falando que é todas as vezes, tá? Isso o bom senso é o balizador de toda e qualquer vida encarnada e desencarnada, tá? Então, o que eu estou dizendo agora não quer dizer que é uma coisa geral, que acontece sempre. Pode ser que às vezes quando a gente tem uma antipatia gratuita por um irmão, por uma irmã, por um pai, por uma mãe, muitas vezes é uma intuição desse passado, que ele foi esquecido, tem aquele véu de esquecimento, mas tem aquela questão energética, fluídica das lembranças. A memória, ela é energética também. Então, vão haver essas antipatias. E às vezes até um conflito. Por que eu tenho inveja da minha filha? Por que às vezes eu tenho um gostinho de ver ela pedindo ajuda para mim? Alguns até se percebem, outros até nem percebem. Uns até se questionam, outros, né, vivem a vida e nem se percebem dos seus pensamentos e sentimentos. Mas existem muitos pais, irmãos, casais também, que às vezes sentem essas coisas, porque às vezes são reencontros. E que trazem essas intuições para o presente. E aqui no presente vão se manifestar as nossas tendências, sejam elas más ou boas. Então, muitas vezes, alguns de nós gostaria de saber, né? O que eu fui em outra vida? Por uma questão de curiosidade. Às vezes, a providência divina permite que a gente saiba um pouco das nossas vidas passadas, se eles veem que isso de alguma maneira vai nos ajudar. Mas nem sempre é uma coisa benéfica. Porque muitos aqui vão procurar, nada contra os terapeutas de vidas passadas, tá? Mas algumas pessoas podem não entender muito bem. E não adianta às vezes falar para a pessoa, você foi rainha, foi rei, você teve 1000 servidores a seu dispor. E aí a pessoa olha assim, eu pegando busão nessa vida? Que droga! Eu queria ser rainha de novo. Cadê os meus serviçais? É por isso que eu tenho nojo de entrar no ônibus, então. E aí começa a criar um monte de justificativa para a vida presente. E acaba se atrapalhando. E acaba se revoltando e acaba perdendo a existência por uma bobeira. Porque até então, quando não sabia o que foi, ficava querendo tentar entender. Por que eu tenho nojo dessas? Por que eu me sinto diminuída de estar aqui? Até quando não sabia disso, estava indo bem, estava lutando, se esforçando, mas na hora que soube, resolveu criar uma justificativa. E aí sente o quê? Estou sendo punido. Deus não pune ninguém. Se hoje a gente está numa vida, seja ela materialmente falando reduzida, com dificuldades financeiras, nasceu numa família, né, onde se trabalhava para ter o que comer,
É porque foi necessário? É porque é o aprendizado que a gente precisa. E não porque simplesmente Deus, agora você vai pagar. Não, essas cotas de quitação de débitos, quem cria somos nós. Quem parcela o cartão de crédito somos nós. E quem vai ter que pagar? Quem é? É a gente. Então, as dívidas que a gente cria, quando a gente teve muito dinheiro e não quis dividir com ninguém, não quis ajudar. Você quer dinheiro emprestado? Aqui, ó. Vai trabalhar. Eu trabalhei muito. Mas e aí? Às vezes, alguns trabalharam muito, realmente somaram uma grande quantidade de bens por seu mérito, mas também não souberam dividir. Talvez naquela existência houveram até facilidades para ele fechar os negócios, fazer porque ele tinha lá em cima, antes de encarnar, prometido, eu vou colher esses bens e vou dividir com meus filhos, com meus vizinhos, com aqueles a quem eu devo, de repente. Aí chega na hora, eu falo, aqui ó, vai trabalhar, que eu trabalhei, mas foi ajudado. A gente esquece disso. Tudo que a gente tem, inclusive esse corpo, pessoal, inclusive o corpo, é tudo empréstimo divino. É tudo cedido. Se ele não quiser que a gente, se a espiritualidade superior não quiser que a gente reencarne, ou acha que a gente não tem ainda a condição de reencarnar para quitar alguns débitos, a gente não vai reencarnar. Eu não vou ter direito a um novo corpo. E se eu faço mau uso dele, vou fazer ele padecer, vai morrer e talvez não vou ter outra chance em breve. Se eu herdei alguma herança, se eu ganhei terrenos, dinheiro, ações, se não for merecimento meu, a coisa pode ir para o brejo em pouco tempo. Porque eu não merecia aquilo lá. E às vezes até aquilo que eu construí, que eu somei, se também eu começar a fugir daquela programação do que eu estava destinado a fazer e não fiz, começo a coisa dar errada, porque é uma lei que rege isso. Eu tenho que fazer o que está programado para eu fazer, o que eu assumi de compromisso, independente dos meus desejos, dos meus achismos, do que eu, nessa vida, eu acho que tem que fazer. Então, os momentos de reflexão são importantes em nossas vidas, para a gente avaliar que caminho eu estou tomando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo conforme? Né? Porque quem diz que não sabe, desculpa, é porque não está se investigando. Porque não há um momento em nossa vida que a gente não tenha uma boa intuição, e depois vou falar aqui também das inspirações que nos levam ao futuro, que a gente não tenha tido. Isso aí é auto-engano, é orgulho nosso. Tá? Muitas vezes em nossas vidas vimos sinais de pessoas ou da gente mesmo, de coisas que estavam nos levando para um caminho errado. A gente pensou, falou, eu não devo fazer isso. Mas eu vou. Mas eu quero, não quero saber, não vou ouvir. Para. A gente faz isso constantemente. É raro os casos que a pessoa é translocada assim, que realmente faz tudo num rompante, mas é muito raro, é muito primitivo isso. O normal é a gente sempre falar, ou mesmo que erre, tenha um momento de reflexão e fale, puxa, eu não devia ter... Mas daí quando a gente fala que está assumindo o erro, a culpa para nós, a gente pega, desembaraça tudo, mas cria uma justificativa. Mas também ela ou ele devia ter feito isso e por isso que deu errado. Então aí a gente prefere pôr a culpa do erro em outra pessoa e aí a gente perde tempo. Aí a gente não vai para frente. E muitas vezes, quando as pessoas procuram essas questões de vidas passadas, eu acho que já foi falado muito aqui, vários palestrantes já falaram sobre isso. Você quer saber quem você foi? Se olha no espelho. É fácil, é batata. Não tem erro. Você quer saber quem você realmente é? Se foi pedreiro, se foi carpinteiro, se foi amigo de Jesus, se viu Jesus ser pregado na cruz, se não viu,
Olhe para si, você vai achar quem você é. As tuas tendências estão ali. O que você foi ontem, muita coisa você ainda está fazendo hoje. Já deve ter alguma briguinha, né? De um eu passado com um eu presente, falando, não pode. Aí a gente não entende. Por quê? Porque lá atrás eu fiz promessas. Muitos de nós conseguiu ter uma reencarnação programada, conversada, chega lá, fala com o guia, com o mentor, com quem a gente deve, com quem a gente não deve, com o credor, com quem emprestou, quem a gente está devendo, negocia, fala, então tá, você desce primeiro, daqui 10 anos vou eu, e aí a gente vai, vamos fechar essa conta, né? Muitos de nós têm essa chance, mas chega aqui, aí é a prova, né? Aí é o momento. A gente esqueceu o passado, mas tem muitas intuições vindo com a gente, por causa dessa bagagem de vidas passadas, e se traduzem nas tendências que a gente tem. Então, para a gente se perceber, para a gente começar a utilizar o passado como meio de fazer o presente de um instrumento para um futuro melhor, é fazendo essa análise. Não tem outro caminho. Muitos de nós que estão aqui ou aí em casa, a gente quer facilidade. Desculpem se eu vou ser um pouco áspero, mas a gente quer vida boa. A gente quer tomar um passe e a nossa vida mudar. A gente quer pagar alguém para rezar para nós, para que a nossa vida melhore. Alguns aqui podem achar isso até estranho, mas alguns aqui também estão sabendo o que eu estou falando, que deve conhecer muita gente que paga a rezadeira lá para rezar por ele. Reza sob encomenda. Se a gente parar para pensar, qual que é o fundamento disso? Essa é uma das demonstrações. Outras nossas é a gente achar que as coisas vão acontecer de alguma maneira ou outra, sem o nosso esforço, sem o nosso suor. A última palestra que eu dei aqui em novembro, eu falei que a nossa vida é 99% transpiração. E 1% fica por conta da oração, das inspirações, né? E das próprias intuições. O resto a gente tem que ralar, tem que trabalhar, tem que ir lá e fazer acontecer, tem que pagar para ver. Não tem outro meio. Não adianta a gente ficar pensando, e se eu tivesse? Porque assim, tem muitas pessoas, tem 3 tipos de pessoas, né? Umas se prendem muito ao passado, principalmente ao presente, mas algumas, a intuição é tão forte em relação à última vida, que também acaba até prendendo ela, porque eu encarno e fico com aquela sensação de desconforto. Ai, como eu era feliz na outra vida. Ou como eu era feliz na infância. Fica só nas lembranças, nas saudades, né? E o porvir, o futuro, o próprio presente. Isso faz com que a pessoa não vá para frente. Eu conheço uma pessoa que ele fez uma operação de catarata. Já faz, em 2007, fugiu as contas, 7 anos. Agora só usa calculadora, né? Nem fazer conta de cabeça a gente consegue mais. 7 anos já. Faz 7 anos que ele reclama da catarata, que operou e não está boa. E faz 7 anos que a gente pergunta, você já foi em outro médico? Não, mas é que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí? O que vai adiantar ficar vivendo ali? O passado já aconteceu. Se operou, deu certo. Se não deu, já foi. Se não está bom, tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar se queixando. Mas algumas pessoas gostam de viver aqui. Outras gostam de viver no presente. Não querem saber. O que passou, passou. Se eu errei. Se deu certo, deu. O importante é ser feliz hoje. E amanhã, se for, também. Mas o importante é hoje. E tem aqueles também que só vivem no futuro, né? Já gasta por conta, né?
Sabe aquelas pessoas assim, eu vou abrir uma empresa. Cara, eu vou abrir uma empresa, uma estamparia. Ela vai ter umas 30 mesas. Cara, vai vir muito pedido, porque 30 mesas é muita coisa. Eu acho que vai ter uns 15 estampadores. Cara, eu acho que eu vou faturar, eu acho que uns 150 mil por mês. Cara, eu vou gastar mais um... Cara, eu acho que eu já vou trocar o meu carro. Eu acho que, cara, vai dar para comprar aquela casa na praia. Cara, tô feito. Mulher, a gente tá, ganhamos a vida. Uma hora cai na realidade, né? Já tá gastando por conta. Aí vem a frustração, porque eu tenho todo um trabalho para chegar nesse futuro, né? E aí essa pessoa vive, às vezes, de altos e baixos, né? Então, o maior equilíbrio que a gente tem que buscar é viver isso aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu, por experiência própria, tenho aprendido isso. O que você fez de errado, o que você errou, você vai se culpar. Pessoas te traíram, pessoas te, sei lá, fizeram mal, te direcionaram mal, te orientaram mal. Não importa. Não vai adiantar você. Você pode passar um dia pensando nisso. Uma semana, um mês, um ano. Mas se a gente parar para pensar, sempre vai ser perda de tempo. Lembre de Fernando Pessoa. Passado é a realidade do nada. Já fez, não tem volta. O que tem é de hoje, é o daqui a pouco. O que eu vou fazer agora? Agora, se eu fico vivendo aqui, relembrando, mas se eu tivesse feito aquilo, mas se for, mas também aquela pessoa, aquele lugar, se aquela empresa não tivesse feito, o que vai adiantar? Pensemos todos nós, o que vai adiantar? Nada, não adianta. Adianta se eu começar a pensar assim, puxa, onde foi que eu errei? Poxa, eu larguei mão, eu não quis mais saber daquilo, eu fiz assim. Beleza, então aprendi a lição. O passado só serve para isso, para ser revisitado e a gente levantar pontos errados, que é onde a gente errou, para não falhar mais. Mas a gente ficar se amargurando com ele, se relembrando toda hora, se martirizando... É por isso que o Divaldo lá sempre recomenda, né? O Divaldo Franco, quem tem depressão, né? Porque muitas vezes as pessoas se deprimem com o passado, com o presente ou até com uma ausência de um futuro promissor, né? Mas é porque muitas vezes não está vivendo o presente. E aí o Divaldo recomenda, quem tem depressão deixa a cama em pé, né? Porque essa história de ficar deitado em casa e curtindo uma depressão, mas eu não tenho mais saúde, mas eu não tenho mais dinheiro, mas eu não tenho mais trabalho, eu não tenho tantos amigos, Deus não gosta de mim, minha família não me entende. Não adianta. Não adianta. No livro Contos do Outro Lado, tem um capítulo que chama O Filho Pródigo, onde o irmão Roger, né, lá está como Roger, se eu não me engano, ele fala sobre essa questão do filho pródigo. E o que mais mexeu comigo nessa dissertação que o Roger faz sobre a parábola do filho pródigo, é a questão da gente perder tempo. A coisa mais importante que a gente tem numa encarnação é ela própria. É o tempo que a gente tem destinado de estar aqui. E muitas vezes a gente quer usar ele para ficar se lamuriando, reclamando da vida dos outros, de si mesmo, ou ficar fazendo ou praticando futilidades, né? Mas eu mereço, eu tenho que descansar. Lógico, todo mundo tem. O corpo físico necessita, às vezes, a gente pegar, dar uma desanuviada, né? Até ver uma TV lá para o cérebro dar uma descansada.
Mas o problema é que muitos de nós fazemos isso rotineiramente. Todo dia a gente, né? E esse tempo que a gente podia gastar em reflexões, se a gente pensar, quanto dura a novela das 8? É 1 hora, né? Hoje em dia, por causa da audiência, é 1h30 quase de novela, né? É 1h30 que a gente podia gastar refletindo como foi nosso dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. E muitos de nós não o fazemos, inclusive eu, tá? Porque a gente sempre se diz cansado, sempre se coloca numa posição de vítima, ou de, poxa, dá um desconto para mim. É aquela posição do que eu quero uma facilidade. Muitos de nós, a gente está encarnado e fica só pensando na questão material, nas questões das contas que tem para pagar, dos bens que quer adquirir. Mas está lá no Evangelho a verdadeira propriedade. Se a gente já sabe que a gente não vai levar o carro, que a gente não vai levar a TV de plasma 3D 50 polegadas, se a gente não vai levar a casa na praia, se a gente não vai levar nem os amigos, que a gente vai levar só o quê? A resignação, o entendimento sobre as nossas aflições, as amizades, né? Que é bem diferente. Os amigos vão ficar, as amizades a gente vai levar. Alguns amigos vão ir até antes, né? Mas a amizade, esses bens, esses tesouros, a gente muitas vezes não para pensar. Eu estou levando comigo alguma coisa? E o pior que eu acho, pessoal, não é só individualmente. Muitas famílias poderiam estar se unindo para pensar assim e não o estão. Inclusive nós espíritas. Porque chega em casa, a gente sabe de um monte de coisa, mas na hora de praticar, a gente não pratica. Porque lá no fundo, a gente quer que as coisas aconteçam conforme a gente acha que deve acontecer. E isso é declaradamente falta de humildade. Nossa. Porque muitas vezes as coisas vão acontecer como a gente não espera. E aí vai fazer o quê? Aceita, admitindo que aconteceu, mas luta, cria soluções. Porque quando a gente começa a viver preso nos nossos problemas, que normalmente já passaram, ou que ainda estão acontecendo, ou de alguma forma consequências deles ainda estão nos afetando, não vai adiantar nada eu me prender a eles. Eu tenho que parar, respirar fundo, arrumar soluções. E estudando para a palestra, me ocorreu que não tem uma outra coisa que a gente deva fazer para ajustar a nossa vida. Eu pensei, posso até estar errado, mas eu pensei muito assim, que movimento mental nos auxiliaria a gente continuar progredindo. Eu fiquei uma meia hora refletindo sobre isso, porque assim, muitas das minhas palestras, esse ano eu resolvi mudar um pouco. As minhas palestras sempre falavam muito assim das imperfeições, né? O orgulho, o egoísmo, realçava isso, os defeitos, queria invadir, né? Invadir o meu ser, invadia vocês também com as minhas ideias, para a gente buscar achar as nossas imperfeições. Mas eu vejo que esse ano eu vou vir com uma proposta diferente da gente pensar no que a gente deve conquistar. E eu pensei o seguinte: o movimento mental que mais vai nos auxiliar a gente sempre seguir adiante é esse aqui, ó. Por quê, pessoal? Sempre que eu errar, cometer alguma falha, seja através de que imperfeição for, qualquer uma delas, se eu errar, eu tenho que saber me perdoar.
Eu tenho que saber me perdoar. É o primeiro passo para a gente exercitar o quê? A humildade. Porque só o humilde, verdadeiro, um dia vai conseguir, não é nem se perdoar, mas vai ter um perdão constante, né? Então esse primeiro movimento, quando a gente falhar, quando a gente errar consigo ou com o outro, a primeira movimento mental que a gente tem que pensar é em perdão. É isso que vai fazer com que a gente crie amizade conosco mesmo e com aqueles que a gente fez mal, de alguma forma. E quando a gente pede perdão, quem já fez isso, quem já conseguiu fazer isso, principalmente com outra pessoa, eu falhei com alguém e eu fui lá, eu peço perdão a você, porque eu te invejei, eu te difamei e fiz isso para te deixar menor perante a outros. Cara, isso aí é uma alegria lá no céu tremenda. E quem faz isso, consegue fazer isso, tem a coragem de fazer isso, se sente imensamente bem. Porque você se livra daquilo. Você não fica mais com peso. E a mesma volta também para quem perdoa. Porque daí eu não carrego mais aquele passado, né? Fica para trás. E o perdão, ele se mostra em ações, pessoal. Não é em palavras. O nosso maior problema é que a gente pede ou aceita perdão dos outros só porque eu ouvi falar que é bom. Só porque o Roberto lá na palestra falou, olha, só porque o Kardec lá escreveu, pelos espíritos superiores, escreveu que é bom perdoar, só porque Jesus falou, temos que perdoar. A gente tem que entender por que eu devo perdoar. É isso que a gente precisa. Não é simplesmente, eu vou fazer como Jesus fazia. Eu te perdoo, você pode errar de novo comigo. Mas, não me apareça mais na minha frente. Se eu puder não te ver mais, tá, querida? Se você me vê na calçada, vai para outra, por favor. Pelo perdão que eu estou te dando, eu não quero mais te ver nunca mais na vida. Isso não é perdão. Eu não esqueci a ofensa. Então, quando Jesus nos concitou a perdoar, não é a gente, nós próprios seres humanos, difamamos o perdão. A gente tornou ele pejorativo. A gente tornou o perdão de pessoas fracas. Enquanto, na verdade, o verdadeiro perdão são dos corajosos, são dos fortes, são dos homens de bem, são dos espíritos superiores. A gente não pode mais pejorar o perdão. A gente tem que entender que eu perdoando aquele que me ofendeu, que me traiu, que me fez mal, me deixa em paz. E eu consigo, aí pela caridade que eu faço em perdoar, deixar o outro em paz também. Se ele voltar a fazer novamente um erro, vai ser um problema dele. Se for novamente comigo, pode ser que eu também tenha sido negligente. Quando eu falei lá atrás, no começo da palestra, sobre os sinais, vou dar um exemplo. Muitas pessoas, casais que têm traição, marido, mulher, tem amante, essas coisas. Cara, pode perguntar, eu não vou fazer aposta, né? Mas pergunte, ou se pergunte, você em algum momento desconfiou. Em algum momento você falou, cara, estou tomando chifre. Mas é melhor eu não pensar nisso, deixa pra lá, que o meu casamento tem que ser bom, tem que ser ideal, tem que ser maravilhoso, tem que ser lindo, até na vida, na morte, que até que separem. Então, não tem nada que nos aconteça que a gente não teve uma inspiração, uma intuição, um feeling, fala, cara, aí tem. Mas muitas vezes a gente prefere fazer assim, eu não vi, eu não quero saber, não quero nem pensar nisso. Mas só que muitas vezes, se lá atrás você tivesse falado, brigado, talvez tinha até consertado.
e não tinha dado coisas piores, que é como às vezes um filho fora do casamento, né? Essas coisas que a gente sabe muito bem que acontece. Então, a questão do perdão também envolve a sabedoria da gente estar atento às coisas, não deixar querer se enganar, não se deixar levar pela imagem ou autoimagem das coisas. Isso não é só nessa questão não, pessoal, é em outras. Sejam profissionais, sejam de relacionamento pessoal. A gente não pode deixar se enganar. Porque quando eu me deixo enganar, eu estou às vezes prejudicando o outro. O outro está me roubando, me traindo, me difamando, me fazendo mal, ou fazendo mal aos outros, e eu estou deixando a coisa acontecer. Aí eu vou colher também os frutos disso. É uma lei. Não tem outra. E é clara. Tem um bom senso as coisas. O problema é que às vezes o nosso orgulho aí encobre esse perdão. Eu não vou perdoar, eu não posso aceitar. Muitos têm até a ver com vidas passadas. Eu vou lá, combino, ó, você vai vir como minha mãe, você vai me ajudar, você vai me motivar, você vai ser uma boa mãe. Aí chega aqui, mais ou menos, né? Não sou nem boa mãe, às vezes eu quero ser boa mãe, às vezes eu quero ser a rainha má. Às vezes eu quero ser boa, aí eu também não sei, aí ninguém se entende, e aí não rola o perdão, não rola o mérito de fazer aquilo que tinha para fazer. Então, esse movimento mental, que é o perdão, tem que ser uma coisa clara para a gente. Que o primeiro beneficiado somos nós mesmos, não é o outro. Esse é o maior engano. A gente acha que perdoando o outro, olha lá, ele fez coisa errada e ainda vamos deixar ele assim sossegado. Não é isso. Quem sossega primeiro somos nós. Só que a gente, às vezes, pela nossa inexperiência em perdoar, a gente ainda não sabe como perdoar. A gente acha que perdoar, às vezes, é voltar tudo como era antes. Às vezes não é. Às vezes perdoar também é dar uma correção, é dar uma nova direção, seja para a tua vida, seja para a vida do outro. Às vezes até envolve uma reprimenda. Mas com o intuito, não aquela de, eu vou dar uma lição também. Eu vou perdoar, mas vou dar uma lição. Vou te humilhar. Agora acabou também mesada, acabou isso, não sai mais, não faz aquilo. Não é assim. Não é dar lição. É às vezes propor uma forma diferente de diálogo, de conversa, de direcionamento, mas com o intuito real de afeto, de amor, de falar, não, eu quero que você se corrija. Eu quero te ajudar e eu vou estar aqui para te ajudar. Eu não vou desistir de você enquanto você não desistir de você mesmo. E aí a gente vai junto. Essa é uma forma. Não estou generalizando, mas de algum modo ela é. Esses dias eu dei um treinamento onde eu trabalho e até eu liguei para o José Fernando para agradecer ele, que foi um sucesso assim, minha chefe assistiu, todo mundo adorou a forma que eu dei e eu preciso agradecer ele, vou agradecer em público agora. Se eu sei dar um treinamento hoje em dia é graças a ele, tá? E foi muito bem sucedido. E teve uma hora alguém perguntou lá umas coisas um pouco em relação à vida, né? Era um treinamento específico sobre 5S, programas de boas práticas de fabricação. E eu, para cortar o assunto, eu falei, olha, a gente estava falando de quebrar paradigmas, né? E o maior quebrador de paradigmas que existe na face da Terra, e que pode ter certeza, resolve tudo, tudo. É uma regra de ouro. É fazer aos outros o que gostaria que vos fizesse. Pode ser em qualquer lugar.
Pode ser dentro da empresa, dentro de casa, dentro do centro espírita, na rua, no ônibus. Se você se conseguir lembrar a todo instante de fazer isso, raras vezes a gente vai se decepcionar com a gente mesmo. Com os outros, não adianta, pessoal. Cada um tem a sua vida. Não quer dizer que se eu fizer aos outros o que gostaria que me fizesse, quer dizer que a minha vida vai ter uma proteção, uma blindagem a tudo, né? Até porque estamos num planeta onde nos reencarnamos para ainda mais corrigir do que aprender, né? Mais para sanar os nossos débitos do que criar novos créditos, né? Então, coisas ruins sempre, de alguma forma, vão aparecer na nossa vida. O importante é a nossa consciência estar tranquila. E que a minha parte, o que eu tinha que fazer, eu fiz. E se não fiz bem, eu ter também consciência disso. Então, o perdão é que vai fazer com que a gente se solte, que a gente faça com que o passado não fique que nem um grilhão, uma bola de ferro no nosso pé e a gente arrastando corrente pelo presente. Não tem outro meio. E tem outro movimento mental que é poderoso. Se a gente não tiver ele, a gente também não vai conseguir se soltar do futuro e ter ações no presente para a gente ter um futuro melhor. Que é a esperança. Porque muitas vezes, quando a gente é obrigado a perdoar, a gente está ofendido, a gente está triste, a gente não está entendendo, a gente não está compreendendo. Então, além da gente ter esse perdão, para a gente se livrar do peso do passado, a gente precisa ter esse aqui, para fazer com que o presente tenha nova força. Eu esperar novos dias, né, é importantíssimo. Sabe, a esperança é a gente saber esperar com confiança. E a mãe dessa esperança é fé. A gente precisa acreditar que Deus quer o melhor para nós. Se a gente não consegue ter essa crença, os dias para a gente, seja encarnado ou desencarnado, ficam mais difíceis. Fica mais complicado. Porque a gente começa a questionar muito, a gente começa a querer entender por que que eu estou me dando mal, por que que a pessoa me trata assim, por que que essa situação me aflige tanto, por quê? E se a gente não acreditar na bondade, ter fé é acreditar na bondade divina. A partir daí a gente consegue começar a confiar nisso. E a gente começa a esperar, a gente dá tempo. Por exemplo, ter paciência é a gente esperar com tranquilidade. A gente ter ânimo é esperar com motivação. Quando a gente está aqui no presente, a gente tem que ter esses movimentos. Senão a gente fica preso ao passado, às lamúrias, às reclamações. Então, quando a gente fala em ter ânimo, quem está animado fala, não, amanhã vai ser melhor. Hoje não foi bom. Hoje foi péssimo. Mas amanhã eu vou fazer coisas para que esse problema de hoje seja sanado e amanhã vai ser um novo dia. E eu vou confiar nisso. E eu vou ter tranquilidade. Vocês entendem? É um somatório de ações que a gente tem que ter. E de esforço nosso, é os 99% de transpiração. Ter essa paciência, essa tranquilidade de esperar, se motivar a lutar, a seguir adiante. Lógico, vai ter aquele dia que eu não cedi, mas vai ter uma oração,
vai ter uma leitura do Evangelho, vai ter um amigo, vai ter um parente, vai ter alguém na TV que você ouviu, vai ter uma leitura que vai falar, olha, não desista, siga em frente. E aí a gente tem que pegar essas motivações e se apegar com ela. Esse é outro problema nosso. A gente gosta de pegar os nossos problemas e ficar assim, pegar os amendoim aqui, tá? A gente pega os problemas nossos e fica assim, ó, agarrado com eles. Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu estou mal. Um dia vai melhorar. Ai, tal. Não, a gente tem que largar isso. Agora, a gente tem que pegar aquelas virtudes que a gente tem, aquela pequena animação e falar, poxa, agora vai. Esse a gente tem que fazer durar. O outro a gente tem que largar a mão. Quando a gente tem bons pensamentos, aí que a gente tem que falar, cara, aquele dia que você está feliz, vamos tentar segurar essa onda. Vocês podem ver, quando a gente está desesperado, a gente às vezes passa o dia desesperado. O dia aflito, o dia mal. Às vezes quando a gente está alegre, a gente passa só 15 minutos. Por quê? Muitas vezes a nossa felicidade está ligada a um programa, a uma viagem, a uma aquisição, a uma outra coisa. Que não é aquele bem-estar, que não é o sorriso das pessoas, que não é estar num ambiente onde estamos todos aprendendo. É isso que a gente tem que ter, é foco em outras coisas. Tiraram o relógio dali, né? 6, né? Então, vamos ter essa percepção. Quando a gente tiver os bons momentos, vamos avaliar o que está me deixando feliz. É uma coisa? É algo? É uma compra? É o sapato novo? É o carro novo? E os outros momentos? Poxa, estava com os amigos, foi tão bom. Então tá, vamos promover mais isso. Às vezes ajudar alguém. Quem aqui já não fez assim aquela boa ação e saiu assim, puxa, que gostoso, né? Se sente bem, às vezes até perdura. Então, às vezes, e precisa ser trabalhador da casa espírita? Não, gente, é daqui para fora lá. É às vezes alguém que se ajuda a que caiu no chão, para o carro, vou lá junto a pessoa, quer que eu leve no hospital? Levo, eu te ajudo. Mas às vezes nós aqui a gente pensa em vou levar, vai que ainda me envolvo lá, tenho que ficar cuidando, vai que me cobram o hospital. E acaba perdendo uma oportunidade. A gente não pode ter medo de errar, pessoal. A gente tem que ter medo de ser negligente, de ser descuidado, de ser desatento, de não ver os sinais, as coisinhas que vêm aparecendo, alerta, alerta. Isso a gente tem que ter medo. Agora, de errar, quem se arrisca não pode ter medo de errar. É aí que a gente faz as mudanças, é aí que a gente empreende com a gente, e até com os próprios negócios. O cientista Thomas Edison, que criou a lâmpada, né, elétrica, ele é um maior exemplo disso. Sabe quantos experimentos ele fez para inventar a lâmpada? 1430. 1430. Ele mesmo deixou registrado que eu inventei 1430 vezes modos de não fazer uma lâmpada. A prova de sucesso nossa não é não errar. É por isso que o perdão, né, a gente tem que ter esse perdão. Eu não consegui, às vezes a gente, pegar o exemplo do Thomas Edison, ele fez a primeira, a lâmpada, não deu certo. Não, ele foi lá insistindo.
O problema nosso, pessoal, não é deixar de arriscar, errar. O problema é a gente desistir. Esse é um grande problema para nós. E é isso que eu gostaria que vocês levassem para casa. Não desistam de vocês. Não desistam dos seus familiares. Não desistam dos seus amigos. Fiquem firmes. Perdoem. Esperem. Mas sigam em frente. Porque quem desistir, isso é um fracasso real. Errar, falhar, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Não nos culpemos, precisa se perdoar para seguir adiante. O que a gente não pode é desistir. Isso não tem perdão. Porque daí a gente desistindo, a gente não tem luta, não tendo luta, não tem desenvolvimento. E aí tem o que é perda de tempo. E aí podem acontecer coisas muito desagradáveis com a gente, porque alguma coisa vai ter que acontecer para mover a gente. Aí vem doença, vem desemprego, vem falência, vem não sei o que, vem tudo que pode. Para a gente, agora eu vou acordar. Mas para que isso, se a gente pode fazer diferente? Então, não desistir é o lema aí, pessoal. Uma boa semana, tudo de bom para vocês. Eu tinha esquecido de fazer a propaganda do amendoim, o Roberto fez, ainda bem. Esqueci de mostrar. Então, em nome de todos, Roberto, a gente agradece essa mensagem maravilhosa que tu passasse hoje para a gente. Então, agora vamos fazer silêncio em nossos corações, em nossas mentes, para ouvirmos a oração final que o Roberto irá nos fazer. Todos aqui nesse instante, motivados pelas palavras que não são só minhas, mas de muitos espíritos mentores aqui presentes, espíritos familiares, possamos todos imaginarmos nos dando as mãos, deixando passar essa corrente de amor, de boas energias que envolve a nossa casa. E é nesse ambiente que rogamos a Ti, Pai, o Teu amparo, para nos fortalecermos diante das provas, das expiações. Que através do perdão, da esperança, possamos criar em nossas vidas um caminho em direção a Ti, assim como foi o filho pródigo, Pai. Pois assim somos todos nós, desviados do caminho, mas sedentos de reencontrar a Ti. Que possamos todos nós aqui nos sentir abraçados, acalentados e motivados a persistir, sem desistir da nossa evolução espiritual. Mais uma vez, obrigado a Ti, e em Teu nome, em nome de Jesus e toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos por findado esta palestra doutrinária. Que assim seja.